Então Não, tá. tem que anotar mesmo. Bom, Gente, então tá gravando. Só pra avisar pra vocês. E aí eu preciso fazer alguns adendos com vocês. O primeiro adendo é: o pensamento marxista, todo o movimento marxista é muito complexo, longo e requer uma bagagem, sabe, de estudo para estar usando todas as noções bem articuladas. Porque não só é uma noção sociológica, uma análise sociológica, mas também é um sistema filosófico de pensamento e um método científico de análise da realidade. E aí todas as noções, todos os conceitos, eles giram em torno de um sistema de pensamento. E aí para você entender uma coisa, você tem que entender outra porque está ligado a isso, que está ligado àquilo, e aí a compreensão fica meio assim, sabe, toda muito articulada, muito redondinha, sabe? Então você precisa estar muito inserido dentro do pensamento marxista para que você possa, de fato, né, transmitir o conhecimento marxista. Eu pensei em chamar um professor meu, que ele é um professor da psicologia, psicologia do trabalho, e ele é um professor, ele é um dos poucos professores marxistas da psicologia da UF. Pensei em chamar ele, mas como a gente estava nesse movimento de esvaziamento da turma, sabe? E pessoas me mandando mensagem falando que não ia poder vir, que agora tá trabalhando, que agora tá fazendo não sei o quê, que agora conseguiu um pré-vestibular. Eu fiquei meio assim de chamar um professor universitário, né, um doutor, para uma aula que talvez pudesse ter poucas pessoas, sabe? Então eu fiquei assim, poxa, o cara tá acostumado a falar com uma plateia, falar em auditórios, falar em sala de cinema. Eu vou trazer o cara para falar. Eu fiquei meio assim. Mas talvez a gente possa pensar algum movimento parecido e tal. Talvez ele não se importe com isso. Mas enfim, a ideia aqui é dar uma introdução ao pensamento. E eu digo para vocês já que assim como o pensamento de Hannah Arendt ou o pensamento de Thomas Hobbes, essa é a ponta do iceberg do pensamento, dos argumentos, da leitura. Então eu vou passar a ponta do iceberg para vocês. E que vale sempre apenas pesquisar mais se interessar pelo assunto. Se caso interessar vocês o assunto, vale sempre pesquisar mais. E se caso eu cometer qualquer equívoco nas definições, eu peço desculpas. Porque, né, eu sou um estudioso do pensamento Foucaultiano e não um estudioso do pensamento marxista, né? E aí eu fico sempre assim, toda vez que eu fazer um pensamento que eu sei que ele é longo e ele é complexo, e ele monta, sabe, um partido político, tá ligado? A gente tem partidos políticos a partir desse método de análise de análise da realidade. Então, enfim, é uma aula que eu fico inseguro, mas eu acho importante passar o pouquinho que eu sei, porque eu acho que ele serve, pelo menos, como uma introdução e como os princípios para se entrar na redação do Enem. Tá bom? Então tá. Nós estamos falando do século XIX, né? O pensamento do Marx, né? Karl Marx, que eu vou trazer para vocês. E aí eu tenho alguns adendos para vocês, né? Que o pensamento marxista tem uma força política muito forte. E por ele ser uma força política muito forte, ele recebe ataques cotidianos, assim, e ataque de um tipo de falácia e de um tipo de ad hominem, né? Que a gente também pode chamar de falácia do espantalho, que você desmorona todo um pensamento, ridicularizando ele, botando ele como pequeno, como se ele fosse um pensamento de burro, entende? Quando na verdade você tá batendo na parede. Sabe aquela pessoa que você fala assim, cara, eu não estou falando que você tem que cortar seu cabelo. Eu estou falando que quando você corta o cabelo, você fica belo.
Aí a pessoa, não, mas você tá falando que só pode gastar. Já que é assim, eu sou feio, né? Isso que você tá dizendo, né? Eu sou uma pessoa feia. E no fundo é isso que você quer dizer. Se você tá dizendo isso, logo. Que é esse tipo de argumentação? É uma falácia. O que é uma falácia? É um falso argumento, é uma falsa linha de raciocínio que você não tá atacando a ideia. Você não está de fato ouvindo o que o seu interlocutor está dizendo e você está desmoronando toda a argumentação dele, né? Tem uma falácia que se chama ad hominem, que você ataca a imagem do interlocutor, você ataca a moral do seu interlocutor, em vez de você atacar a ideia dele. E também tem essa do espantalho, que você nem pega o que a pessoa está falando e você cria uma outra coisa que essa pessoa não disse e você bate nisso aqui. Em vez de você bater na ideia do que a pessoa está falando, você começa a bater aqui, nessa ideia dele. E aí fica parecendo que você é muito inteligente, fica parecendo que você é maioral, mas na verdade você criou uma fábula, você criou uma outra coisa que aquela pessoa não falou. Ah, já que você está dizendo isso, logo eu sou feio. Não, eu não falei que você é feio. Eu falei que você fica mais belo quando você corta o cabelo. Não, já que é assim, eu sou feio. Você está falando que eu sou... Não, eu não disse que você... Não, já que... Entendeu? Esse já que é... Ou seja, você está criando um espantalho. Você está criando uma outra narrativa que não foi dita por esse sujeito. E aí você bate aqui. Né? E por que eu tô falando dessas ad hominem, né? Porque nós estamos vivendo um momento político de que os movimentos, a gente está vivendo um tipo de conflito e de discussão política que está muito pautada em falácias, está muito pautada em atacar a imagem do interlocutor, de criar um espantalho. Por exemplo, quando a gente vai falar sobre ideologia, né? O que é ideologia? Ideologia é um estudo das ideias, de que todo mundo que se pronuncia é impregnado de determinadas ideias. Só que a palavra ideologia significa isso, tá bom? Só que quando você chega na escola e você fala, ou qualquer partido político, né, ou movimentos políticos, fala ideologia. Ah, então você quer transformar as crianças em gays. Ideologia é isso. Ideologia é fazer uma madeira de pinto para botar as crianças. Não, gente, ideologia não é isso. Ideologia é o estudo das ideias. E como em determinado momento político, determinadas ideias políticas ganham relevância ou não, como é que se vence ideias políticas, é uma análise das ideias. Só que quando a gente fala ideologia hoje, se tornou uma madeira de piroca. Isso é espantalho, entendeu? Você cria um fantasma moral, né? Você cria uma coisa que nunca foi dito, dizendo que eles disseram. Não, então se você vai falar de ideologia, você quer transformar todo mundo em travesti. Não, não, isso é ad hominem. Isso é uma falácia. E aí parece que o cara é muito inteligente, que ele está criando... Não, mas na verdade ele está distorcendo tudo que você falou e criou uma outra coisa que você não disse, e ele está batendo nisso que você não disse e parece que ele está batendo em você. Isso é uma falácia. O nome dessa falácia é falácia do espantalho. Ou senão, quando a gente fala assim, não, acho importante a gente começar a discutir educação sexual dentro das escolas. Ah, mas você que é esquerdinha, você que é de esquerda, com certeza você quer... E aí você começa a atracar a imagem dessa pessoa. Não, porque os de esquerda são tudo assim, quer destruir a família. Eles são isso, eles são aquilo outro, eles são nananã. Tá vendo? Você não está discutindo a ideia. Você nem sabe o que o seu interlocutor está dizendo. Isso é uma falácia. Né? A gente que vai estar aqui estudando redação e a gente está estudando a argumentação e convencer o leitor, eu trago muito de uma questão ética da argumentação, fica parecendo que todo debate que a gente tem no nosso dia a dia é assim, com dados, com fonte, como é que eu cheguei a esse pensamento, né? Parece que o debate é assim. Não, gente, o debate no dia a dia é impregnado de falácias. Falácias onde ataca a sua imagem e não o que você está dizendo,
ou cria um espantalho, que é uma coisa que você não disse, dizem que você disse. E aí começam a bater nisso que você não disse, vai parecer que está batendo em você. Né? Então, o que eu estou chamando a atenção para vocês? Em que todo movimento marxista, todo movimento comunista, a gente está vivendo um momento político onde inúmeras falácias estão construídas em cima dessas discussões que as pessoas não necessariamente sabem que é. Ou por argumentos de ad hominem, não, porque os comunistas querem matar sua família, matar tua irmã, estuprar tua filha. É isso que os comunistas querem. E você fica, mas gente, o comunismo não fala que, né? E aí você começa a criar um espantalho, cria um fantasma moral, né? Ou se não, um ataque de ad hominem, né? Eu tô dando essa pequena introdução para poder já dizer para vocês que vocês vão se deparar com muitas pessoas que não estudaram nada sobre isso, que não sabem nada sobre esse assunto e batem nisso, né? E é por isso que eu também já estou dizendo para você que o pensamento é difícil, o pensamento é complexo e que eu também estou num meâmbito assim, né? De tipo, conheço, mas não conheço profundamente. Vai estar. Então, dada essa pequena introdução do que eu vou falar para vocês, a gente pode começar a pensar, então, o que seria, então, o pensamento marxista, né? A gente está no século XIX, o Marx é um economista muito privilegiado, é um cara que teve uma formação de elite, uma formação em estudos em filosofias e Hegel, e principalmente os principais teóricos contratualistas, que eu já cheguei para falar com vocês, né, de Thomas Hobbes, Locke, Rousseau, e ele também é um grande estudioso das filosofias ou dos pensamentos políticos liberais, da mão fantasma que organiza o mercado e tal. E aí, se deparando com isso, ele propõe, né, alguns métodos de análise de pensamento, de compreensão da nossa sociedade. Eu vou partir mais especificamente das contribuições que ele monta no livro chamado O Capital, que todo livro, toda concepção teórica monta um problema, né? A gente começa a ler um teórico ou um pensamento filosófico, ou um pensamento sociológico, a partir de um problema. Um autor está sempre tentando responder um problema. Thomas Hobbes está pensando, qual é o dever do Estado? Qual é o dever do poder? E aí ele vai, né, montar uma ontologia. O que é ontologia? Estudo do ser. Quem é o homem? O homem é quem, na verdade? O homem é um ser com medo, impregnado de medo, ele vai, né, disputar poder, e para disputar poder ele precisa aniquilar o outro. Então aí a gente encontra o dever do Estado. O dever do Estado é apaziguar a natureza conflituosa do homem. Porque se a gente deixar os homens por aí, eles vão se destruir, blá, 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 blá. Logo, o Estado tem que ser forte. E aí ele responde, então, qual é o dever do Estado? O dever do Estado é ser forte para apaziguar a natureza conflituosa do homem. O homem é o lobo do homem, né? Então, o problema que Thomas Hobbes está correndo atrás é qual é o dever do Estado. Quando a gente olha para Hannah Arendt, o problema que ela está pensando ali, o julgamento do Eichmann, é quem é esse sujeito que segue as leis morais, as leis institucionais do seu país e o que ele pode levá-lo a fazê-lo, né? E aí ela leva a concepção que se a gente não questionar, se a gente não tiver um posicionamento ético e crítico a respeito das normativas do nosso país, das normativas morais e institucionais do nosso país, a gente banaliza o mal. E aí a gente entra o que na banalidade do mal, né? Então, todo pensamento tem em seu núcleo um problema, né? Uma coisa que ele quer responder, uma coisa que ele quer compreender melhor da nossa vida, como é que funcionam as coisas da nossa sociedade. E o problema que o Marx quer responder no O Capital
que é um problema dificílimo, né, que ele quer entender como a nossa organização social, como é que a nossa sociedade está organizada, como a nossa sociedade se divide para estabelecer lugares de privilégios e lugares de poder a uma classe dominante, ou seja, a burguesia. Por que a burguesia detém tanto poder? Por que a burguesia não trabalha e é rica? Por que a burguesia tem tanto status quando a maioria de toda a nossa sociedade é construída, é formada pela classe trabalhadora? A classe trabalhadora é a classe que constrói e produz riqueza. Mas por que ela é pobre? Se o nosso país é rico, se o nosso país tem riqueza, é porque alguém construiu essa riqueza. Quem construiu a riqueza do nosso país é a classe trabalhadora. Mas a classe trabalhadora não é rica. Quem é rico é a classe que não está trabalhando. É a classe burguesa. Então ele quer entender como a organização social, como que a nossa sociedade se constituiu de maneira a estabelecer divisões de classes e divisões de poderes, e um determinado grupo se assenta nesses privilégios. É um problema assim dificílimo de ser respondido, mas muito bem delimitado. Inclusive, eu tenho até que, né, se você reparar, eu preciso parar assim, né, para responder. E eu espero que vocês estejam fazendo anotações na medida do possível. Essa aula também está sendo gravada. A gente pode dar um passo para trás e entender como é que a sociedade estava organizada. A gente está ali, né, no entrave da modernidade. A gente está, né, saindo da modernidade, entrando na contemporaneidade, que é século XX, século XXI, somos nós. Mas ele está ali no século XIX, né? Estamos finalizando, ou alguns já tomam o século XIX como contemporâneo, né? Mas estou chamando de modernidade. O que nós temos antes da modernidade, né? Nós temos idade clássica, e o que nós temos antes da idade clássica, a gente tem a idade moderna, a idade média. Como é que é organizada a sociedade na Idade Média? Nós temos um rei, e um rei, ele é dono de determinadas terras, né, de um vassalo, e determinadas pessoas moram dentro do seu campo, dentro do seu território. E em torno do seu território nós temos um muro. Esse muro se chama burgo, né? Vai ser importante eu definir esses nomes. E dentro desse campo, né, em torno dos burgos, nós temos os campos. Então essa é uma organização que está da Idade Média. Quem está no campo trabalhando vai ser chamado de camponês. E ele está produzindo pão, ele está usufruindo do terreno do rei para sobreviver. E dessa sua sobrevivência, ele paga tributos ao rei. Ele dá uma parte do seu dinheiro ao rei. Então, ele paga imposto de ocupação de terra, imposto por retirar a riqueza da terra, imposto por causa da proteção, né, que é dada por causa do exército. O exército dá uma proteção. E ele paga um imposto à igreja. A igreja que então é aquela que vai orar e vai abençoar para que eles possam ter mais riquezas e ter a bênção divina e poder ter plantação. Então eles têm esses 4 impostos que eles pagam. O fim da Idade Média é marcado principalmente por causa de um 5º imposto, que os camponeses vão chamar de quinto dos infernos. Que a gente até fala, vai pro quinto dos infernos. Então isso vem lá da Idade Média, né, finalzinho da Idade Média, que vai ser cobrado então da classe camponesa um 5º imposto, que causa uma revolta dos camponeses, inclusive com todo esse sistema, que é o quinto dos infernos. Então nós temos uma divisão, né,
territorial, né? Então aqueles que ficam no campus, o muro, quem fica dentro dos muros e ali o castelo do rei. E todos pagam tributo ao rei porque o rei é dono de tudo aquilo, né? Uma terra conquistada através de guerras, blá 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 blá. Essa é uma primeira imagem, né, da construção social, como está organizada a Idade Média. Eu gosto de passar um pouco isso, porque serve até como uma alusão histórica, se caso vocês quiserem citar alguma coisa, né, na introdução da introdução de vocês. Com essa Idade Média, acho que é legal. Nós temos algumas classes, né, então, famosas, né, na Idade Média, né. Nós temos o clero é a igreja, né. Acima de todos, né, nós temos a nobreza, depois nós temos o clero, depois nós temos o exército, depois nós temos a burguesia. A gente vai entender essa noção de burguesia, é super importante para a gente entender o pensamento comunista, marxista. E depois a gente tem os camponeses. Vocês vão ouvir falar bastante de Revolução Francesa. É importante estudar a Revolução Francesa porque isso cai na prova de humanas. E tá tendo lá, né, todos pagam tributos, né, um em cima do outro, né, eu pago a tributo à classe que está acima de mim, e todos pagam tributo ao rei, e o rei é esse cara que não está trabalhando, já dá para entender já que o rei não é um cara que trabalha, né, mas ele dá ordem e ele é dono das terras, e se você trabalha nas minhas terras, você me paga tudo, né. E aí tem o exército, eu estou protegendo você, então você me paga tributo. Eu estou orando por você, então você me paga tributo, né? E aí a gente tem uma classe que não necessariamente não está dentro dos campos, também não está dentro do território do rei, né? Que é uma classe que está ali no âmbito, no meio disso, que é a classe burguesa. Por que burguesa? Porque está nos muros, mora ali em torno dos muros. E os muros se chamam burgos, né? Então quem mora nos burgos são os burgueses. E os burgueses, eles estão sentados em bancos, pequeno banquinho, um banquinho de madeira, e ele detém, né, algumas moedas do rei, algumas moedas de ouro do rei. Não só do rei, mas de todo estrangeiro. Desculpa, gente. Todo estrangeiro que passa por ali e quer negociar, e quer fazer troca de moedas, quer trocar as moedas para poder usar dentro do terreno do rei, aí acumula essas moedas, eu guardo a sua moeda, eu guardo o seu ouro, não sei o que, aí eu te devolvo uma parte com juros, não sei o que, nananana. Então tem uma classe que está aí, né, crescendo, né, e se enriquecendo a partir dessa negociação dessas moedas que se transitam, né, entre os gênios, entre os viajantes que passam pelos gênios. E fica ali sentado num banco recolhendo a moeda. Ah, Val, então o banco hoje que tem dinheiro, que guarda dinheiro, é daí, surge daí a ideia de banco, né? A gente deixa nosso dinheiro no banco, né? Vem daí. E quem é o dono do banco? É um burguês. Por que um burguês? Porque ele está em torno do burgo. Eu acho muito interessante quando a gente estuda sociologia e história, porque a gente percebe que as palavras têm história. E a gente fica usando as palavras sem saber a origem delas, sem saber o significado delas, sem saber que elas têm uma origem histórica. E ela cumpre uma função de organização social. Inclusive para a gente ver como é que a realidade se materializa, como a humanidade se organiza. Tá. Como é que sobrevive a classe mais baixa, né? Então a gente já sabe que todos os outros sobrevivem, né, explorando ou tirando atributos de alguém. E existe uma classe que vai pagar tributos para todo mundo, né? E ela não tira tributo de ninguém, ela não está explorando ninguém. Ela no máximo está tirando as riquezas de um território que supostamente pertence ao rei, né? Supostamente, mas enfim. É porque aqui não tem noção de propriedade privada. Eu vou chegar lá, eu vou com calma. Senão eu fico adiantando as coisas e fica difícil de entender. E aí tudo que eles fazem para sobreviver é uma coisa que a gente chama de subsistência. Né? O que é subsistência? É quando você trabalha em função de comer.
quando você trabalha em função de atender suas necessidades de sobreviver. Ninguém aqui tá trabalhando para ter, né, um outlook, né? Ah, olha só, paguei 1.000 nessa roupa, peguei nesse sapato, né? Ninguém tá trabalhando aqui, né, para ostentação, né? Só o rei. E nem tá trabalhando, né? Tá ostentando sem trabalhar. Importante marcar isso. A gente tem aqui todos trabalhando em função de atender suas próprias necessidades fisiológicas, né? Comer, beber, vestir. Isso é lógica, então, da organização social. A Revolução Francesa, né, vai ser dada por causa dos burgueses que se assentavam ao lado do rei, os jacobinos e os gerondinos, que lá não só discutia o que ia ser decidido dentro da cidade, né, mas eles tinham, né, como se fossem partidos, né? Um que se assentava à esquerda e outro que se assentava à direita. A noção de direita e esquerda que a gente tem surge aqui, entendeu? E aí, né, tem uma grande revolta por causa dos tributos que é pagado ao rei, mais necessariamente a baixa e média burguesia, que existe a burguesia muito mais rica, tem a burguesia não tão rica e tem a burguesia mais pobre. E então a baixa e média burguesia se revolta com tudo aquilo que está acontecendo, com esse sistema, né, e o declínio da igreja, né, do argumento da igreja, com a entrada da justificativa científicas e tudo mais, o pensamento filosófico está retomando também. A gente tem aí, né, um conflito, e cortam a cabeça do rei, quebra o palácio, Bloom, né, temos a destruição aí, né, o declínio, e aí a gente tem as pestes, a peste negra, as doenças de malária, né, aquelas doenças que atormentam, as guerras que nunca acabam, as cruzadas, e tem gente indo atrás do cálice da maçã de Adão e Eva, e tem gente morrendo adoidada, então assim, tá um caos, e a gente tem aí, né, com a corte da cabeça do rei, né, a queda, né, da monarquia, né? E a gente começa a se estabelecer na Europa. Gente, eu tô falando de Europa, tá? Não tô falando nem de África, não tô falando nem de Ásia, não, tá? Porque tá acontecendo outros sistemas, outras organizações sociais em outros lugares. Eu tô falando aqui mais ou menos, aí uma saiu. Vai ser pra você, tá, mano? Então, qualquer coisa você me avisa, tá? Tá bom, tô aqui. Tá funcionando? Tá dando pra entender? Tô gravando também. Tá indo. Então tá, a gente tem aqui então os inícios e os declínios da Idade Média. E a gente tá então entrando aí na Idade Clássica, Iluminismo, e aí Idade Moderna. Tá, e aí a gente chega então no pensamento de Marx, que tá tentando entender como é que a gente transicionou até o momento de agora. E aí a primeira coisa que eu já tenho que te contar é que o método de análise da realidade é necessariamente um método de análise histórica. A gente precisa olhar para a história para compreender a formação social e a formação e a organização social do nosso momento. E aí a gente tem o êxodo rural. O que é o êxodo rural? As pessoas estão saindo do campo e indo para fábricas, né? Em torno das fábricas começa a se construir várias casas em torno das fábricas, né? As pessoas estão deixando de só uma lógica de sobreexistência e começam a entrar de condições materiais e econômicas de dinheiro, para sobreviver. Novamente, eu estou falando de modernidade, mas estou falando da modernidade da Europa, tá? E aí a gente tem a máquina a vapor, tem a máquina a carvão, a fábrica têxtil está crescendo e faz roupas e corta não sei o que, nananana. E aí a gente tem essa galera que era camponesa, né? Essa galera que estava nessa lógica de organização da Idade Média, né? E indo viver em torno das fábricas, se construindo as casas em torno das fábricas. E eles estão indo para poder trabalhar nessas fábricas. O que nós temos, então? A gente tem agora uma nova configuração social, uma nova organização social. Qual é a organização social que nós temos agora? Nós temos um burguês, né,
que é um detentor de recursos, detentor de, né? E aqui, burguês na Idade Média é uma coisa, que é o cara lá, né, dono do banco. E agora nós temos o burguês, que é o dono da fábrica, que a gente vai chamar de meios de produção, que a gente vai chamar de propriedade privada. É aquilo que produz a riqueza de uma nação ou de um país. Quem está produzindo a riqueza e as condições materiais lá do rei, né? Os camponeses não são os camponeses estão trabalhando por subsistência. Eles pagam um tributo ao rei, ou seja, uma parte dos produzir 50 pães, 40 pão é do rei. Colhi 60 maçãs, 50 maçãs é do rei. 5 é minha. Aí você fica, você ficou com 10. Não, 5 é minha, 2 é para a igreja, não sei, para o rei, para o exército. Então a gente tem uma lógica assim de exploração ridícula na Idade Média, né? E aqui a gente tem, né, outro meio de produção de riqueza, né? Então os burgueses na Idade Média estão produzindo as moedas e aqui os burgueses estão produzindo não, gente. Quem está produzindo é a classe trabalhadora. Eles estão detendo os meios de produção. De onde vêm as roupas, de onde vêm os sapatos, de onde vem tudo, todos os meios de produção materiais, tá vindo das fábricas. E aí a gente tem que... Tá, eu vou devagar, eu tô adiantando. Então agora a gente tem uma nova classificação, uma nova organização social. A gente tem uma que tudo que ele tem é o seu trabalho, a venda da sua mão de obra. Ele não é dono de terras, ele não é dono de moedas, ele não é... O que ele tem para vender, para sobreviver, é o seu tempo e a sua mão de obra. É a sua força. Então, as máquinas precisam de muita força para ser puxada. As máquinas precisam de alguém toda hora repetindo um movimento. E elas gastam horas da sua vida e só voltam para casa 3 horas para dormir, depois volta para o trabalho. Fica... Lá não existe trabalho, lá não existe direito trabalhista. Lá a gente não tem carteira de trabalho. Lá não tem horas, lá você não tem trabalho hora extra. Fez hora extra, recebe um... Não tem isso, né? E você recebe, né? E aí a gente tem o dono da fábrica, e você tá lá repetindo o movimento, né? Tá, fazendo sapato. Bota a sola, vem, bota a sola, vem, bota a sola, vem, bota a sola. E aí o outro lá na outra parte da fábrica, né? Pinta o sapato, vem o sapato que for, pinta o sapato. Já vem outro, aí amarra o cadastro. Vai lá, amarra. Aí vem, né? O que nós temos aqui na organização social? Uma pessoa especialista em um movimento. Ó, eu só boto, vem e bota o sapato, né? Quando a gente está na outro momento histórico, quem vai no campo, extrai a borracha, volta, modela essa borracha, pinta, é uma pessoa só. A gente tem uma organização de trabalho que é manufaturista, né? É manual, e essa pessoa faz todas as etapas para produzir um sapato. Então gastava o dia inteiro em produzir um sapato. Aqui não, aqui a gente tem uma produção de larga escala. Uma pessoa especialista em fazer apenas um movimento, né? E aí ela faz uma produção em uma macro escala. E o burguês, o dono, vai estabelecer, vai encaminhar, né? Nem ele encaminha, ele contrata alguém para encaminhar a venda de tudo isso. E aí a gente vendeu 10 mil sapatos, vou supor aqui 10 mil euros, né? E você vai receber de salário por mês, por tudo que você produziu, 10 euros, né? Aqui tem uma coisa dessa organização do trabalho que o Marx vai chamar de alienação do trabalho. É quando o sujeito faz parte de um complexo maior de trabalho e ele só conhece uma etapa, ele só faz isso aqui. E ele é especialista nisso.
E o que ele recebe não é suficiente nem para comprar o que ele mesmo produz. E aí, esse extrato de lucro que fica todo o resto de todo esse dinheiro que foi estirado e extraído desse trabalhador, fica com quem não trabalhou, que é o dono da fábrica. O dono da fábrica fica com a maior parte, ele te dá uma pequena parcela, né, de tudo que ele produziu, e você fica lá repetindo o mesmo trabalho. E a gente vai até ver mesmo, vocês podem pesquisar mais sobre o modelo fordista, que as pessoas que trabalhavam na Ford, produzindo os carros, não tinham dinheiro para comprar o carro. Ele produz, ele fez todas as etapas, mas ele não tem as condições de ter o que ele mesmo produziu. Ou seja, se lembra que eu te falei? Qual é o problema que Marx está tentando entender? Como que uma determinada organização social estabelece uma condição de hierárquica e de privilégio a uma classe. Então, como é que eles detêm uma riqueza que não foi eles que produziram e quem produz essa riqueza não tem? Por exemplo, a nossa sociedade é uma sociedade hoje marcada pela fome, né? A gente está voltando ao estado de miséria. O Brasil hoje é um país que está caminhando cada vez mais para pessoas que estão em situação de miséria. E se vocês jogarem aí no Google, população brasileira, nós somos hoje 212 milhões de pessoas. Se vocês jogarem no Google cabeças de gado no Brasil, vocês vão reparar que nós temos 218 milhões de cabeça de gado. O que eu estou dizendo para vocês? Nós temos hoje mais gado do que gente no Brasil. Esse dado é bizarro. Mas existe 5 milhões a mais de boi do que de gente. Todos nós temos direito à carne? Todo brasileiro consegue comer carne? Tem uma coisa que virou meme, né, no Twitter, que foi o Caio Castro publicando: ai, gente, tô tão feliz, olha esses dados, era o consumo de carne no Brasil sendo diminuído. Ai, o povo brasileiro tá tomando consciência, gente, do consumo de carne. Não, ô idiota. As condições de produção de riqueza materiais do nosso país não se distribui. A gente produz muita riqueza que está detida a um pequeno grupo, e quando a maior parte da nossa população está com fome, não tem dinheiro para comprar a carne hoje. E a gente tem um pequeno grupo, menos de 1/4 da população é dona desse tudo isso, gente. Menos de 1/5, perdão. Menos de 1/5 da nossa população é a dona desses gados. E temos aí 1/3 da população que não tem o que está em estado de miséria. Então, essa é a organização social que o Marx está tentando entender. Gente, como é que a gente chegou nessa configuração louca que a gente que produz a riqueza do nosso país, a gente está passando fome? E esse cara, que é o dono do Santander, o dono da Bradesco, o dono da Coca-Cola, essas pessoas não estão passando fome. E elas não estão trabalhando. Não são elas que produzem a riqueza. É a classe trabalhadora. Como é que a classe trabalhadora produz a riqueza de um país e ela passa fome? Se a gente olha para a Idade Média, a gente tem uma organização social que as pessoas trabalham e elas subsistem a partir do seu trabalho. Aqui não, aqui a gente trabalha e a gente subsiste a partir do salário. A gente tem uma configuração social que a gente não come a gente não trabalha para comer, a gente trabalha para receber um salário. E esse salário está imposto, está colocado sobre uma lógica
que o Marx está chamando de mais-valia. Valia mais, né? O seu trabalho valia mais, né? Mas você vai receber isso aqui, né? O cara que trabalha na loja de telefone da iPhone, produzindo as pecinhas da iPhone, não recebe dinheiro o suficiente para comprar o que ele produz. Ou você acha que a pessoa que está lá botando, né, recebe 5 mil reais, que é o preço de um iPhone. Um iPhone. Não. Vai ter o salário mínimo. O salário mínimo tá quanto? R$1.000. Aí tem água, luz, né? Tem imposto daqui, vai pra lá. A conta não bate. E a riqueza que se produz é tipo do cara como Elon Musk. Quem produz toda a riqueza do Elon Musk é a empresa que ele é dono. É todos os trabalhadores que... Não é o Elon... Entendeu? O Elon Musk sozinho, ele não tem condições de produzir em larga escala tudo que ele produz. Ele não produz nada. Quem produz é a classe trabalhadora. Mas quem é o trilionário, o homem mais rico do mundo, é ele. O dono. Enquanto a classe trabalhadora fica ali o quê? Com o salário mínimo. E a classe trabalhadora faz uma parte do funcionamento de toda a empresa é a limpeza, por exemplo. É o cara que está limpando o chão. Isso é uma parte de todo o funcionamento. E aí ele fica ali repetindo, ele é especialista em fazer uma única coisa. E é por causa do seu trabalho que tudo funciona. E o trilionário, bilionário, que pode acabar com a fome do mundo 5 vezes, o Elon Musk foi avaliado que a sua riqueza tem condições de acabar com a fome do mundo 5 vezes. Ele acabaria com a fome do mundo. Mas ele comprou o Twitter. Pra quê? Pra ficar... Entendeu? Pra ter mais gente trabalhando. E vai ser dono de mais uma empresa. E aí a detenção do lucro vai cair mais... É essa organização social que o Marx tá interessado em entender. E aí eu preciso já dizer pra vocês qual é o método de análise da realidade que ele tá fazendo. O método de análise da realidade que ele estava construindo se chama materialismo histórico. Materialismo porque a gente está olhando para os modos de produção de riqueza do nosso país e quais são as condições históricas que nos levou a essa organização de produção material. Então a gente sempre tem que olhar as condições materiais e a gente tem que olhar para as condições históricas, as disputas políticas do nosso momento. A gente só consegue olhar e entender os problemas da nossa realidade, por exemplo, a desigualdade social, que é o tema de redação que eu quero passar para vocês, quando a gente entende a organização da nossa sociedade. A nossa sociedade é uma sociedade ainda que não distribui, né, o que produz. E aí, né, só para... Já que eu já estou entendendo, já que eu estou construindo essa primeira introdução do pensamento marxista com vocês, gente, isso é uma introdução, tá? Eu juro para vocês que eu tô muito superficial ainda em todo o pensamento marxista, né? Que vai levar, né, as ideias de socialismo, que vai levar as ideias de comunismo, né? E aí, mais ou menos já dá para vocês entender, que enquanto houver alguém no status de poder, alguém no status de dominação, alguém no status, né, de tudo isso, né, nessa condição de privilégio, se a sociedade está organizada assim, isso não é comunismo, né? Porque a ideia ideal do comunismo é que a distribuição histórica, as condições políticas e materiais se distribuem igualmente, né? A gente olha para a China e a gente tem um líder autoritário. A gente tem alguém no estado de poder de dominação e que está ali, né, governando as pessoas e tirando lucro. Nananana. A gente fala, olha só a China como ela é comunista, é isso que vocês querem, o comunismo. Tá vendo? Se lembra que eu estava falando com vocês? De quando a gente fica atacando as ideias que a gente não necessariamente sabe o que significa? O comunismo chinês é um partido comunista, né, que tem de princípios de olhar para uma classe trabalhadora, só que o que se fechou no final foi um autoritarismo.
É um governo despótico. Então, é um partido comunista muito torto. Que quando a gente estuda para entender o que é, fala, mano, o que você está fazendo não é comunismo, você está fazendo alguma coisa. Você está se chamando comunista, ok, mas o que você está fazendo não é. Você entrou no estado de dominação. É exatamente isso que a gente não quer. E de acúmulo de poder. E de acúmulo de capital. Não, isso. Olha Cuba, né? E aí a gente tem, né, de novo, um governo autoritário. Então, os perigos, né, de a gente dar nome a algumas coisas sem saber o que os nomes significam é essas. Que a gente começa a nomear coisas que não são como se fossem, porque a gente não sabe o que é. E essa, só com a introdução que eu estou passando para vocês, do pensamento, a gente vê que se estabeleceu no mundo até então foi autoritarismo, uma coisa torta, uma outra coisa que não tem nada a ver com... Sabe eu vou bater um pouquinho na religião cristã, mas nada pessoal, tá, Tauan? Eu juro. Eu acho que você vai concordar comigo, Tauan, inclusive. Você vai concordar comigo. Qual é o núcleo do pensamento cristão? Seguir a Cristo. Viver como Cristo viveu. Né? Então, viver como Cristo viveu é pregar o perdão, pregar o amor, tá, inclusive, com os corpos marginalizados de uma sociedade, com leproso, com as putas, nananana. O que alguns cristãos estão fazendo hoje e dizendo que são cristãos? Com esse macumbeiro aí eu não ando, não, tá doido? Vou ficar no meio de macumbeiro? Ih, daí é viado, sai pra lá, não vou ficar no meio de... Estão me entendendo? Né? O que tem a ver com a origem do cristianismo não tem nada a ver com o que as pessoas estão falando hoje que são cristãos estão fazendo, entendeu? É uma coisa absolutamente torta, é uma outra coisa, né? E o que significa de fato o cristianismo é uma outra vertente. Concorda comigo, Tauan? O microfone tá fechado, não sei se você tá me ouvindo. Ou se pode falar. Alô, aí foi. Concordo, cara, eu estudei super errado de deixar de andar com a pessoa porque ela porque ela é gay, porque é macumbeiro. É muito estranho isso que o pessoal fica, vai me converter. Só que, pô, a Bíblia fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você tem medo da verdade do próximo, é porque essa verdade é uma mentira, né? Profundo. Mas o que eu estou chamando a atenção é que determinadas ideias surgem com um princípio e elas são usadas de formas, né, se tornam outras coisas totalmente tortas, que não tem nada a ver com o princípio com que elas surgiam, né? Isso é verdade. Verdade. E é isso que eu estou chamando a atenção, porque tem todo um argumento de espantalho em torno desse pensamento. Tá, vamos lá, só para poder... Como a gente pode pensar, então... eu vou fechar a introdução aqui, senão, se eu for avançar mais nas ideias marxistas, talvez a gente não dê conta. Mas o que é interessante aqui, né? A gente está falando de um método de análise dialético. O que é dialética, né? De confronto de duas ideias, a gente produz uma síntese, né? Tem a tese, a antítese, e de encontro das duas ideias a gente produz uma síntese. Então a gente está falando de uma concepção de leitura do mundo histórica e uma concepção do mundo material, econômica, monetária. A gente cruza essas duas coisas e a gente tem um método de análise marxista. Então, o método de análise marxista é um método de análise que a gente chama de materialismo histórico, né? Que a gente só pode olhar para a organização social, para a organização das nossas vidas, né? Numa sociedade capitalista. O que é uma sociedade capitalista? Que tudo em nossa vida gira em torno do dinheiro. Porque a gente vai para a escola você vai para a escola desde bebezinho para você aprender a ler, a escrever, para fazer matemática, para você trabalhar usando isso.
E você vai trabalhar usando isso para você ir para um lugar para deixar alguém mais rico, entendeu? A gente, inclusive, por que não se estuda como ser um empreendedor? Por que a gente não tem aula disso, né? Porque não é interessante para quem detém o poder hoje que outras pessoas detenham o poder também. Porque a gente não estuda política. Porque a gente não estuda nossos direitos. Não é interessante para um político que você entenda quais são os seus direitos. O que você pode reivindicar, como você deve se posicionar. Não é interessante para ele. Interessante para ele é que você fale, eu não vou votar, não, nem gosto de voto, gente. Nem gosto de política, eu não. Para quem tá no... Isso é mega interessante, porque eu não vou ter você me cobrando. E se você não tá me cobrando e você não sabe o que eu tô fazendo, é muito mais fácil para eu desviar dinheiro. E muito mais fácil para eu fazer dinheiro, muito mais fácil para eu ter influência. E muito mais fácil para eu ter influência, daqui a pouco eu tô chamando o exército para o quê? Para poder instaurar uma ditadura. E aí você que não gostava de política, que não se interessava por política, agora vai ter que viver uma lógica aí de refugiado. Porque você não lutou. Né? É isso que está acontecendo nos estados, ou nos países onde se tem uma ditadura, né? Política ou um governo autoritário. Como a China, como a Coreia, como, né? Se a gente não luta pela democracia, a gente instaura o lugar de privilégio, a gente legitima o lugar de privilégio da classe dominante. E a gente que está aqui na base, que é a classe trabalhadora, que não detém nada, que tudo que a gente vive é por causa da nossa mão de obra, a gente, né, tomando brioco. E aí, só pra gente fechar, e aí tem uma noção que é mega importante, então, pro pensamento marxista, que se chama consciência de classe. E aí eu gostaria só de compartilhar um vídeo com vocês. Ele é curtinho, eu adoro esse vídeo. Também é o vídeo da Rita Von Hunt. Eu adoro os vídeos da Rita Von Hunt, acho que é uma intelectual, assim, impressionante, com um método, assim, sabe, de didática surreal, né? Vamos lá, aqui, ó. Consciência de classe, Rita. Deixa eu ver se vai dar tempo. 5 minutos. Eu vou precisar abrir mais um link. Esse vídeo tem 5 minutos, mas eu queria só comentar o que ela vai falar na aula, nesses 5 minutos de vídeo. Vou abrir mais um e a gente termina essa discussão, então, sobre consciência de classe, sobre desigualdade social, sobre as condições de trabalho. E eu gosto do pensamento marxista porque ele nos instrumentaliza para a gente falar sobre trabalho, se caso cair qualquer coisa de trabalho, nos instrumentaliza para a gente falar sobre exploração, nos instrumentaliza para a gente falar de classe, divisões de classe, também nos instrumentaliza para a gente falar de saúde mental, de saúde do trabalhador, nos instrumentaliza para a gente falar sobre dinheiro, sobre consciência política. Gente, nesses 40 minutos, só falando desses assuntos, eu falei tudo isso com vocês. E além de Idade Média, que serve aí como alusão histórica para vocês que estarem. Então, eu gosto dessas aulas marxistas porque a gente toca em muitos assuntos, assim, num sistema de pensamento muito fechadinho, né? Que eu vou falando noções e conceitos e filosofia para vocês, sociologia, que vocês têm que citar na redação de vocês, tá? Burguês, propriedade privada, proletariado, mais-valia, tudo isso aumenta a nota de redação de vocês, tá? Vocês vão citando isso e são conceitos. Citar conceitos aumenta o conhecimento de mundo, aumenta a força de argumentação, isso aumenta a nota de argumentação. Saber o que é proletariado, saber o que é organização social, saber o que é material, o que é econômico, saber usar essas noções de forma adequada, aumenta a nota da redação de vocês e aumenta a força de argumentação de vocês. Então eu acho essa aula aqui, ela, meu Deus, é de 1 milhão, tá ligado? E é por isso que até que eu queria que um professor de psicologia do trabalho falasse,
porque ele tem um repertório, né, surreal sobre essa linha de pensamento, sobre essa corrente de pensamento, né? Que temos o que? 2 séculos, né? Desde o século XIX, né? Século XIX, século XX, 2 séculos aí de pensamento. Tô- Então é isso, eu vou abrir mais um link e vou mandar pra vocês. Gente, como é que vocês estão? Eu tô aqui falando a beça. Queria saber se tá funcionando e eu vou parar de gravar.